Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção das questões sobre conjunção coordenativa presentes a partir da página 47 do módulo 4. Vamos lá? Antes da gente corrigir as questões, como eu já havia falado, a gente está num período de analisar textos com linguagem verbal e não verbal. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto aqui. É uma propaganda de questões ambientais, como alguns outros que nós já vimos, tá? Aqui nós temos um cartaz que apresenta de maneira bem grande 3 palavras, sim, 27%, e nós. As 3 são formadas por árvores ou amontoados de árvores, né? Estão em pé, vivas, olha a sombra, como se estivesse tirando a foto de cima, uma foto aérea, tá? E aí, essas expressões têm seu significado completado aqui nesses quadrinhos, que foram melhor explicados aqui. Então, sim, foi possível. Através do projeto Município Verde, Paragominas foi capaz de mostrar ao mundo como se faz sustentabilidade na prática e conseguiu zerar o desmatamento no município em apenas 4 anos. 27% a mais de Amazônia foi o que indicou o Ministério do Meio Ambiente ao divulgar uma queda de 27% no desmatamento na Amazônia Legal, entre agosto de 2011 e julho de 2012. É um recorde histórico nos últimos 24 anos. O Pará contribuiu de forma significativa com os resultados da política ambiental do governo do estado, inspirado no projeto Município Verde de Paragominas. Nós sentimos orgulho. A prefeitura e o povo de Paragominas parabenizam o governo do Pará e se enchem de orgulho por contribuir para a preservação das florestas e de sua diversidade. Então, aqui ele pegou, né? Nada melhor do que mostrar a preservação do meio ambiente, a diminuição do desmatamento, do que mostrarmos árvores em pé. E aí, os dados mais importantes foram escritos com a utilização de árvores, né? Isso ajuda a impactar o tanto que é importante manter as florestas em pé. Então, na letra A, com que objetivo esse anúncio foi publicado? Todo e qualquer anúncio, seja para vender um produto ou para conscientizar de alguma coisa, o que ele quer é divulgar aquilo que está sendo anunciado. Então, aqui no caso, o que está sendo anunciado, né? Então, qual é o objetivo dessa propaganda? Divulgar os bons resultados da campanha do projeto de preservação ambiental realizado em Paragominas. Então, divulgar os bons resultados do projeto Município Verde realizado na cidade de Paragominas. Você pode fazer isso de maneira mais ampliada, dizer que o governo federal e estadual se inspiraram no projeto, mas o básico é isso, né? A propaganda quer divulgar que esse projeto funciona, ok? B. Qual é o público-alvo desse anúncio? Como tem esse nós aqui, essa propaganda inteira destina-se especificamente à população de Paragominas, tá? Então, o público-alvo é a população de Paragominas. C. Nesse anúncio, que imagem foi usada para formar os termos sim, 27% e nós? Nós já vimos na hora que estávamos analisando, né? Foi usada a imagem de várias árvores em pé. Ah, isso é importante. Foi usada a imagem de várias árvores em pé, ou as palavras foram formadas a partir de pequenas florestas, pode ser também, tá bom? D. De que modo o uso dessas imagens se relaciona com a ideia do anúncio? Se o anúncio está falando sobre a preservação das florestas ou a diminuição do desmatamento,
e usar imagens de árvores de pé, de árvores preservadas, tem toda uma relação, não tem? Então, vamos formular essa resposta aí. Qualquer coisa que vocês tenham colocado que diz isso, né, que as árvores de pé mantêm a relação com o projeto de preservação, fica correto, tá? Vamos lá. Como as árvores são os elementos preservados, como as árvores são os elementos preservados, usá-las na propaganda torna a mensagem mais eficaz. Usá-las na propaganda torna a mensagem mais eficaz. 2. Releia o seguinte trecho do anúncio. A Prefeitura e o povo de Paragominas parabenizam o governo do Pará e se enche de orgulho por contribuir para a preservação das florestas e de sua diversidade. No contexto do anúncio, qual é a função sintática? Sempre que eu falo em função sintática, análise sintática, a primeira coisa que eu faço é ir no verbo, perguntar quem é o sujeito. A partir daí a gente consegue identificar qualquer outra função sintática, tá? Então o verbo está aqui, parabeniza. Quem está parabenizando? A prefeitura e o povo de Paragominas. Então tudo que responde à pergunta o que ou quem, feita antes do verbo, é o sujeito. Então, nossa resposta é o quadrinho do meio. Sujeito composto, porque eu estou me referindo à prefeitura e povo. Então, são dois elementos, por isso sujeito composto. Das formas verbais, parabenizam e se enchem, porque a prefeitura e o povo estão parabenizando e se enchem de orgulho. Tá? Então, funciona como sujeito dos dois verbos. B. A palavra e estabelece que relação de sentido nesse termo? Oposição, exclusão ou adição? Se está juntando os dois núcleos de um sujeito composto, quer dizer que quem está parabenizando é esse mais esse, certo? Se é esse mais esse, nós temos a ideia da adição. Então, a palavra e estabelece a relação de adição, ok? C. A palavra e liga termos de mesma função sintática ou de função sintática diferente. A gente acabou de ver que os dois são os núcleos do sujeito, então são termos de mesma função sintática, tá? Então, termos de mesma função sintática. A partir daqui, nós temos explicação, né, que nós já vimos naquela aula anterior, a listinha das principais conjunções coordenativas. Então, vamos lá para a página 50, para o restante do exercício. A seguir, você lerá um trecho da crônica O Último Passo, de Moacir Scliar. Já falei sobre a obra do Moacir Scliar com vocês, né? É um autor muito bom. Leiam as crônicas, os contos, os romances, tá? Nessa crônica, ele conta a história de Abílio, um trabalhador de uma fábrica de móveis que sempre sonhou em fabricar peças de vinho. Um dia, esse sonho pôde ser realizado. Nós já lemos um trechinho dessa crônica aqui. Esse dia finalmente chegou. Já adultos, os filhos podiam seguir seu próprio caminho. Um era eletricista, o outro especialista em informática. A casa estava paga. Abílio não tinha dívidas. Podia, pois, pôr em prática seu projeto. A única conjunção que nós temos aqui é o pois. O pois, meninos, se nós voltarmos aqui na listinha, ele tanto pode ser conclusiva quanto explicativa. Como é que eu diferencio? O pois explicativo, que é o mais comum, ele vai aparecer
antes do verbo da segunda oração. E o pois conclusivo vai aparecer depois do verbo da segunda oração. Então, vamos analisar lá. Aqui, as orações foram separadas pelo ponto final, tá? Mas eu tenho: a casa estava paga, Abílio não tinha dívidas. Primeira informação. Podia, pois, pôr em prática seu projeto. Segunda informação. Podia pôr é uma locução verbal. Então, eu olho o verbo conjugado. O pois veio depois do segundo verbo. Então, isso quer dizer que a nossa conjunção aqui é conclusiva. Guardem isso. Então, vamos lá. Letra A. Por que Abílio podia realizar o seu sonho agora? Porque ele não tinha dívidas e os filhos já estavam criados. Então, a resposta da letra A: Abílio podia realizar seu sonho porque não tinha dívidas e os filhos já estavam criados. B. Que sentido a conjunção coordenativa pois expressa? Acabei de explicar aqui, como veio após o verbo da segunda oração, está expressando uma conclusão. Que outra conjunção poderia substituir a palavra pois sem alterar o sentido da frase? Qualquer uma dessas aqui. Logo, portanto, por conseguinte, por isso, assim, olha só. Podia, portanto, pôr em prática seu projeto. Podia logo pôr em prática o seu projeto. Podia, dessa forma, pôr em prática o seu projeto. Tá? Então, só pegar essa frase e no lugar do pois, colocar qualquer uma dessas conjunções aqui. Tá bom? Dois. Indique as relações de sentido expressas pelas conjunções em destaque nas frases a seguir. De carro ou a pé, ande sempre prestando atenção no trânsito. Você tem aí uma alternativa, uma opção. Pode colocar ou alternativa ou opção. Você vai escolher estar de carro ou estar de pé, tá bom? Então, letra A, alternativa. Letra B, não quero ver esse filme, porque não gosto de terror. O fato de eu não gostar de terror está justificando eu não querer ver o filme. Então, aqui nós temos uma explicação. C. Compramos legumes, frutas, folhas e grãos na feira. Sempre que eu faço uma lista, seja do que for, eu estou adicionando uma coisa a outra. Então, esse E tem o sentido de adição, de soma. D. A festa deve ter sido muito boa, pois voltaram bem tarde. Aqui nós também temos o sentido de explicação, né? Eu só imagino que a festa deve ter sido boa porque eles voltaram tarde. Luciana comprou pão e leite, mas se esqueceu do queijo. Então, ela foi fazer isso e esqueceu isso. Então, dá uma certa ideia de contradição, de oposição. Ok? Então, nossa correção termina aqui. Era só até a página 50 do módulo 4. Tá? Vamos analisar mais alguns textos visuais para que quando a gente precise fazer essa análise, estejamos bem preparados. Vamos lá? Então, agora, nós temos aqui um quadrinho da Mafalda. A gente já estudou a Mafalda em várias situações diferentes. É uma personagem muito complexa, né? A gente não pode esquecer que ela é uma simples menina, uma criança, mas com uma inteligência perspicaz muito grande.
Então, analisando o desenho, a gente tem a Mafalda aqui sozinha. A única coisa que dá para a gente falar sobre a Mafalda, sobre o desenho da Mafalda aqui, é a questão da decepção dela por causa da posição da boca, tá? Tá aquela boca de tristeza para cá e não a boca de alegria, né? E aí o que que ela diz? E não é que neste mundo tem cada vez mais gente e cada vez menos pessoas. Então, ela faz um jogo entre o significado da palavra gente e da palavra pessoa, que em muitos casos são sinônimos. Lembra quando a gente estudou a questão do sinônimo e do antônimo? Que eu falei que não existe sinônimo perfeito como a gramática acredita que existe? Gente e pessoa são sinônimos. Só que aqui a própria decepção da Mafalda, né, a boca dela virada para baixo, dá a ideia de que são duas coisas completamente diferentes. É como se gente, no que ela diz aqui, fosse cada indivíduo, cada corpo que perambula aí pelo mundo. Por isso que ela fala que tem cada vez mais gente, a população está só aumentando, né? E aí, depois, de maneira decepcionada, ela diz que a gente tem cada vez menos pessoas. Aí, para ela, ser pessoa é ser humano, é ser bom, é ser ético, é valer a pena. Então, ela faz essa distinção entre a palavra gente e a palavra pessoa e critica que o número populacional vem crescendo, mas o número de pessoas, de seres humanos que, que levam a sério essa ideia de ser um ser humano, né, vem diminuindo cada vez mais. Próxima. Aqui nós temos uma tirinha do Agar. Na imagem, aparentemente, a gente tem os três personagens principais do Agar, né? Eles estão em torno de uma mesa, brindando, então eles devem estar comemorando alguma coisa. E aí aqui nós temos o Agar, né? É a figura que representa o ogro, aquele homem meio machista, um tanto quanto sem educação, tanto educação de etiqueta, quanto educação de lidar com as pessoas. Então, é aquela imagem meio ogra do homem, né? Aqui nós temos o Odd, que é o amigo do Agar, é um personagem muito ingênuo, tá? Ele chega a beirar quase a burrice, mas é ingenuidade mesmo. Ele é adulto, mas é como se ele fosse uma criança, né? Leva tudo ao pé da letra, quase não entende o que o Agar diz, e olha que o Agar não é a inteligência, não, tá? E por causa dessa ingenuidade, o Odd acaba colocando o Agar em maus lençóis quase sempre. É um dos casos aqui, tá bom? E aqui nós temos a Helga, que é a esposa do Agar. É o protótipo da mulher tradicional, dona de casa, né? Que está sempre organizando tudo na casa, mas ela nunca admite ser espizinhada pelo machismo do Agar. Então, ela finge que ele manda, mas quem acaba controlando a casa, a família e tudo mais é a própria Helga, tá bom? Então, agora vamos analisar aqui. Tá todo mundo feliz? Ó, o Agar rindo, ó o sorriso da Helga, tá? O Odd aqui não tem como a gente ver, mas o Agar levanta um brinde, ó. Um brinde à adorável mulher pela qual me apaixonei há tantos anos. Esse A com H, como nós já vimos numa aula de ortografia uma vez, ele indica tempo passado. Quando ele diz que se apaixonou e está brindando por essa mulher que ele amou, ela sorri. Por quê? Porque eles são casados há muitos anos. Então, ela sabe que ele está se referindo a ela. Só que olha o que o Odd faz, né? Você não vai contar pra gente, ó, pra gente. Ele ainda inclui a Helga, né, no rol das pessoas que estão interessadas em saber quem era essa grande paixão do H. É, ó, pra gente, quem
era ela, não quem é ela. E olha a cara da Helga agora. A boca virada para baixo, igual aquela da Mafalda, que eu acabei de mostrar. Olha essa ruguinha aqui embaixo do olho, a cara de brava que ela está fazendo, né? E ela tanto pode estar sendo brava com o Odd, que não percebeu que o H estava se referindo a ela, como ela pode achar que o H nunca tenha dito que gostava dela, então o Odd não sabia que era sobre ela. Então, os dois provavelmente serão alvos da raiva da Helga, tá bom? Então, tá vendo? A gente olha até os detalhezinhos de um risquinho. Sobre a aparência física deles, vestimentos, isso a gente já falou em outras ocasiões, né? São personagens que representam o grupo dos vikings, que são pessoas que viveram uns anos atrás. Então, penteado, roupa, chapeuzinho de chifre e tudo mais é de época, tá bom? Bom, meninos, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem de olho nos textos visuais quando eles aparecerem, tá? Porque a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de texto hoje em dia, beleza? Tchau, muito obrigada.